Oi, pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje é um pouquinho diferente porque se trata de um estudo, uma palestra que nós apresentamos no Cenáculo Espírita Tiago Maior, que se chama O que é o Espiritismo, para as pessoas que chegam pela primeira vez na Casa Espírita. Se você está chegando aqui pela primeira vez também, ou que você tem buscado aí saber o que é o Espiritismo, esse é um estudo para você. Gostaria de destacar que ele é um estudo que vem sendo construído ao longo de muito tempo por várias pessoas e nós aqui só tivemos a função de repetir o que esse grupo ao longo do tempo tem reunido de informações, bibliografias, livros que estão sendo citados durante o estudo, mas estão disponíveis aí para todo mundo que quiser pesquisar mais a fundo depois, tá bom? Aproveitem! Vamos fazer uma prece, então, para a gente começar? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Espíritos amigos, nossos anjos da guarda, só vocês conhecem o profundo do nosso coração e sabem o que nos motiva a estarmos aqui hoje reunidos, nas causas profundas da nossa sede, na busca da verdade, na busca por respostas. Nós pedimos a intervenção da misericórdia divina, para que o nosso entendimento seja ampliado, para que os nossos corações sejam consolados, e para que saiamos daqui não com respostas, mas com um caminho para encontrá-las. Que esse estudo seja abençoado e possamos sair daqui hoje melhores do que chegamos. Assim seja. Bom, pessoal, a gente vai começar então esse estudo do que é o Espiritismo. Para a gente começar, eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho sobre o tempo em que a gente vive hoje, né? Nós vivemos um tempo de grandes avanços tecnológicos, um tempo de muito conhecimento, de muita informação, de muitas relações, em algum aspecto de muita riqueza, exuberância de várias coisas, né? A gente tem muito mais acesso a uma série de benefícios que a civilização, o progresso nos trouxeram. E ao mesmo tempo, diante desse cenário todo, ainda assim, ainda temos muitas questões, muitos desafios. Ao lado de todo esse progresso, nós encontramos muitas doenças mentais, muitas insatisfações, muitas guerras, problemas sociais de todos os tipos, né? Então a gente vive um contexto assim bastante complicado e que em alguns momentos a gente pode sentir até assim uma falta de esperança, né? Um desânimo, um pessimismo pode assomar nosso coração. E eu gostaria de dizer, acho que o estudo de hoje tem esse objetivo também, que é nos mostrar que o barco não está à deriva, que a gente não está desamparado. Nós começamos a nossa oração falando de Deus e a gente acredita firmemente, a gente gostaria de que esse estudo trouxesse evidências de que isso é real, que nós somos filhos de Deus e que a paternidade divina zela por nós desde o início dos tempos nesse planeta e que Ele tem se esforçado para se mostrar para nós, para que nós conheçamos as leis que regem o universo. Nas nossas perquirições intelectuais, nas descobertas da ciência, cada vez mais o homem vem desvendando leis que já existem, leis naturais, e ao mesmo tempo a gente ainda desconhece um tanto dessas leis que têm sido reveladas à humanidade ao longo do tempo. E a gente vai dar colocar um holofote em algumas delas que são muito importantes para o entendimento do que é o Espiritismo. Lembrando então dessa paternidade divina que nos guia, para que a gente fique com isso enquanto a gente for conversando aqui hoje. A gente vai voltar à nossa história e a gente vai conhecer algumas revelações de Deus aos homens. Essa tentativa de Deus de se fazer conhecido e de fazer suas leis conhecidas pelo bem de nós, seus filhos. E a gente vai voltar à história, então, ele vai fazer alguns recortes. O primeiro deles, a gente vai lá voltar a 3.500 anos atrás, na história do povo hebreu, quando o povo hebreu estava escravizado no Egito. A gente vai passar rápido, tá, gente, em algumas coisas. Mais detalhes é um aprofundamento posterior. Então, o povo hebreu é escravo no Egito, num contexto de opressão dos egípcios em relação aos hebreus. Os filhos das mulheres do povo hebreu são perseguidos, mortos pelo faraó, e uma delas quis salvar o seu filho. E a gente conhece a história desse menino que foi salvo pela filha do faraó, que é Moisés. Então, Moisés foi
acolhido pela filha do faraó e teve então a sua criação como se fosse um príncipe do Egito. Em algum momento ele descobre que ele não era de origem egípcia, que ele era hebreu. E aquilo gera uma revolta grande, ele foge, e nessa fuga dele, num determinado momento, lá enquanto pastoreava nas suas ovelhas, ele escuta uma voz. A voz que ele entendeu como sendo a voz de Deus, dizendo a ele que ele deveria voltar para o Egito e libertar o povo hebreu. E é o que ele hesitantemente faz, né, assim, relutando, porque não acreditava na própria capacidade de ser um libertador do povo hebreu, mas Deus afirma que estaria com ele, e ele, então, volta com esse objetivo. E uma série de questões acontecem nessa negociação com o faraó para que o povo hebreu fosse libertado, e, enfim, o povo hebreu é libertado, liderado por Moisés. E, saindo do Egito, se encontra esse povo no deserto, passando muitas necessidades, um povo que acreditava em Deus, mas em alguns momentos ali, como os outros povos, né, balançavam para a idolatria, e eles pressionam Moisés, para que Moisés, né, ajudasse eles, que Deus que é esse que tira a gente lá do Egito, mas nos deixa nessa situação, nesse abandono aqui no deserto. E aí Moisés sobe ao Monte Sinai e acontece a primeira revelação de Deus aos homens, que são os 10 mandamentos. E por que o povo judeu foi escolhido, privilegiado, vamos dizer assim, para receber essas revelações? Porque era um povo monoteísta, era um povo que acreditava no Deus único. Em outros povos até existia alguns traços de monoteísmo, mas no geral o povo que mais homogeneamente, vamos dizer assim, acreditava no monoteísmo era o povo hebreu. E por que isso é importante quando se recebe uma revelação divina, leis divinas? Porque se o meu Deus é um e o seu é outro, o meu Deus traz algumas leis, o seu traz outras, e essa revelação cai num relativismo. Qual Deus está certo? Eu fico com a minha verdade, você fica com a sua. Mas o povo monoteísta dos judeus, então, os hebreus nessa época, recebeu então essa primeira revelação de Deus aos homens, que foram os 10 mandamentos. E aí, se a gente for lembrar dos 10 mandamentos, a gente vai perceber, né? Não matar, não roubar, amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagens, uma série de mandamentos curtos, imperativos, né? E sem muita explicação. E aí a gente se pergunta, né? Por que esses primeiros mandamentos de Deus para os homens vieram dessa forma? A maioria não, 3 sim, faça alguma coisa, mas também sem muita explicação. Com quem que normalmente a gente fala assim? Não faz isso, faz aquilo e tal, de uma forma imperativa. Com crianças, né? Então aqueles espíritos ainda primitivos, com entendimento ainda limitado das leis divinas, precisava dessa didática. Como eu disse para vocês, o barco não está à deriva. E a revelação é feita de acordo com a capacidade de compreensão daquele povo. E aí, esses mandamentos são trazidos à terra, mas, como era um povo muito primitivo, nem sempre eles eram cumpridos. E não caiu um raio na cabeça de ninguém porque alguém roubou a ovelha do vizinho. Então, o que acontece? Moisés, como um legislador humano, cria leis, 613 leis que estão lá no Velho Testamento, para fazer com que esses mandamentos divinos fossem cumpridos. Né? Se você roubar, sua mão vai ser cortada, se você adulterar, você vai ser apedrejado, e aquelas leis humanas, transitórias. Então é muito importante a gente fazer essa diferenciação do que está ali na Bíblia, daquilo que é de origem divina e daquilo que é de origem humana, transitória e de acordo com a evolução daquele povo. E com o tempo, o povo judeu, o povo hebreu, ia interiorizando essas leis, até que em algum dia eles pudessem cumpri-las sem precisar dessas leis exteriores, vamos dizer assim. Da mesma forma que hoje em dia a gente entra no carro e automaticamente põe o cinto de segurança, sendo que uns anos atrás, aí quem tem mais idade vai lembrar que isso não era um hábito, né? E hoje já está, se bobear, se tirar essa lei, a gente ainda vai ter esse hábito, a gente já tem uma consciência, a gente interiorizou essa lei. Sem precisar dos pontos na carteira, sem precisar das multas, né? Então houve essa interiorização. E aí, o povo judeu, então, sai lá, vai interiorizando essas leis, está lá no deserto, chega a uma terra prometida, mas essa terra prometida gerou muita confusão, né? Porque o povo hebreu foi dominado pelos assírios, pelos babilônios, pelos romanos, e vivia ali sempre dominado por algum povo. Ao longo desses períodos de dominação, surgiram muitos profetas. A gente também vai encontrar no Velho Testamento esses livros, os livros dos profetas. Daniel, Samuel, Isaías, né? E muitos deles prometiam a vinda de um libertador, de um Messias, que viria então fazer com que a promessa antiga que foi feita a Abraão lá no início da história do povo hebreu, de que sua descendência ocuparia toda a terra,
fosse cumprida. Porque até agora nada, né? Até agora só dominação, só guerra. E então, esses profetas diziam que viria um Messias, né? Com carruagem de fogo, exércitos de anjos, que faria com que o povo hebreu, enfim, dominasse. E era assim que eles entendiam que viria esse Messias, um dominador, né? Um homem poderoso, um homem rico, provavelmente, com grande influência política, né? Que viria então derrubar, na época, os romanos e fazer essa promessa antiga lá a Abraão ser cumprida. E ao longo desse período, além disso, desses profetas terem vindo, os fariseus, que eram a elite do povo hebreu, também foi mudando um pouco o entendimento daquelas leis e priorizando as leis externas, né, esses mandamentos transitórios, humanos, e que para a gente até soa um pouco absurdo hoje, né, e foram se apegando mais a esse aspecto do que o aspecto essencial da lei divina, que era o objetivo dessas leis existirem. Então, ao invés de eles priorizarem o não matar e o não julgar, eles priorizavam apedrejar, por exemplo. E aí, em nome de cumprir a lei divina, não adulterar, eles descumpriam a lei não matar, porque apedrejava a mulher. Então, essas leis que são humanas e contraditórias não tem o mesmo caráter da lei divina, que é imutável e até hoje é a base de vários sistemas de direito do mundo, né, de várias nações. Então foi isso que aconteceu. E aí esse povo estava à espera de um Messias, de um libertador. E quem vem? Jesus. Jesus nasce no seio do povo judeu, traz uma frustração enorme, porque ele nasce pobre, nasce sem poder político e não o busca, e o povo hebreu o povo judeu já estava esperando aquele dominador. Então a gente começa a pensar que liberdade que é essa que Jesus vinha trazer, que não é a liberdade que o povo judeu esperava. E aí acontece essa quebra de expectativa. Vários momentos em que Jesus começa a sua tarefa, quando ele começa a pregar, fazer milagres, sinais, curas, várias profecias do que estão no Antigo Testamento são cumpridas. Muitos momentos do Evangelho ele fala assim, mas deixa que isso aconteça para que se cumpra a profecia que diz... Nananana. Então, assim, várias situações que a gente pode ver no Evangelho, Jesus cumprindo essas profecias. Né? A questão da fuga para o Egito, no seu nascimento, nascer em Belém, a gente pode ver como ele foi cumprindo essas profecias. Mas não a expectativa humana dos judeus, de um dominador. Né? Quando perguntavam para ele assim, para quem que a gente paga imposto? A gente deve pagar imposto para os romanos? Que era uma coisa que incomodava muito os judeus. Né? E aí ele pegava a moeda e mostrava de quem é esse rosto aqui? De César. E aí ele respondia, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nada que ele falava dava pega para os judeus, nem para atender às vontades dos judeus e às vezes nem para que ele fosse incriminado, que era a gente vai ver que por causa dessa quebra de expectativa, era uma intenção dos judeus, pegar ele no pulo, né? Para que ele fosse condenado, para que ele parasse de falar aquele tanto de coisa que ele estava falando. Então Jesus, por exemplo, curava no sábado. E existia uma lei que tinha que guardar o sábado. E era o entendimento literal da lei, guardar o sábado. Os judeus ficavam insatisfeitos com aquela quebra. E Jesus dizia, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas em que aspecto? Exterior ou essencial? Qual o mandamento que Jesus estava priorizando e destacando com os seus exemplos o tempo todo? Era o exemplo do amor. Jesus é a segunda revelação de Deus aos homens, a segunda vez que Deus fala mais diretamente com o povo na terra. E ele vem com um exemplo do amor. Ele vem trazer essa exemplificação do amor no seu mais alto grau. Né? Se Moisés tinha trazido a lei, a justiça, Jesus agora vem mostrar um Deus amoroso, que perdoa, que compreende. Quando os judeus colocam aquela mulher adúltera lá, a mulher pega em adultério, no meio da praça pública, e perguntam para Jesus, né, o que a gente vai fazer? O que ele faz? Ele diz, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essa frase, gente, ela já mostra um tanto da missão de Jesus na Terra. Mostra, inclusive, que nós não éramos mais crianças, porque ele convida à autorreflexão. Você não vai cumprir a lei agora, porque se você fizer errado, alguém vai te punir. Você vai cumprir a lei porque você se conhece. Você conhece os seus erros, as suas fraquezas. E aí os mais velhos saíram, que se conhecem mais, e os mais jovens também saíram depois. E quando ele pergunta para a mulher, cadê os que te condenavam? E ela não responde, porque todos tinham ido embora, ele fala,
eu também não te condeno. Ele podia, mas ele não condena. E diz, vai e não peques mais. Essa revelação do amor também é a da transformação, autotransformação responsável, consciente. Agora nós tínhamos maturidade para compreender a essência da lei divina. E com exemplos, porque a gente sabe que conhecimento sobre o amor a gente tem em todos os tempos, mas a vivência de Jesus é diferente. Ele viveu nas maiores limitações humanas, não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, né? Foi traído, foi abandonado e ainda assim amou até o fim. Qual é o maior mandamento para Jesus? Quando perguntavam para ele, né, o que faremos para herdar a vida eterna? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Então ele pegou e resumiu aquele tanto de leizinha em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E daí nós precisamos então refletir como aplicar essa lei nas mais diversas circunstâncias da nossa vida. E Jesus ajuda a gente em vários momentos. Por exemplo, ele dizia, aos antigos era dito, não matarás. Hoje, porém, já posso dizer, parafraseando, né? Que se você se encolerizar contra o seu irmão, você já é réu da sua própria consciência, né? Então, assim, ele vai trazendo mais um aprofundamento que requer reflexão, autoconhecimento e sempre essa dimensão do amor. Como vai dizer depois o apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão de pecados, né? E por causa desse desagrado todo, essa quebra de expectativa que a gente tem falado sobre esse Messias, Jesus começa a ser perseguido. E quando ele é perseguido, seus discípulos, né, se dispersam, ele sofre toda a situação do Calvário. Só que antes disso ele faz uma promessa. Ele faz uma promessa muito importante que a gente vai até ler aqui na Bíblia. Está em João, capítulo 14, versículos 15 em diante. Ele fala assim, se me amais, observareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, que ficará para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Aí mais adiante ele fala assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então aí já tem algumas pistas do que iria acontecer. Se vai precisar recordar de tudo que Jesus dizia, é porque nós iríamos esquecer. E ele também disse que ele não podia dizer tudo, que algumas coisas ele não tinha condições de explicar naquele momento. A essência da lei estava revelada e demonstrada, por exemplo, mas alguns conhecimentos eram reservados ao futuro. Por exemplo, quando naquela passagem da transfiguração do monte, ele chama só 3 apóstolos, e mesmo assim não explica muita coisa. Então, várias situações, estava lá Pedro, Tiago e João, e mais ninguém. E aí só depois da sua ressurreição, que ele demonstrou que a vida não terminou na cruz para ele, é que os apóstolos vão entender toda a sua doutrina. E lá depois, quando acontece o Pentecostes, aí é que a vacilação termina mesmo. Aquela tristeza, aquele luto, né, será que nós estamos entendendo? O que nós vamos fazer com isso tudo que a gente recebeu? Aí eles, quando veem que o Espírito Santo, né, no entendimento da época, estava falando na língua dos visitantes da cidade sobre o Evangelho, aí pronto, acabam as dúvidas. E aí começa o trabalho apostólico dos primeiros tempos do cristianismo, que foi bastante exuberante, né? Nós temos o trabalho de Paulo, de divulgação do Evangelho, fundando igrejas por todo o mundo conhecido naquela época. Vocês imaginem a dificuldade de fazer isso sem carro, moto, nada disso, né? A pé, sem WhatsApp, sem internet, e divulgando o Evangelho com as próprias pernas e com muito sacrifício. Com o tempo, o desenvolvimento do cristianismo também foi gerando incômodos nos romanos. Porque, afinal de contas, que doutrina é essa que diz que todos são irmãos? Que o patrício e o escravo são filhos de um mesmo Deus e têm os mesmos direitos perante a vida. Isso começou a incomodar. Muitos romanos convertidos ao cristianismo geravam incômodo nas suas camadas sociais. Doavam tudo para os pobres, faziam verdadeiras, revoluções na própria vida e eram tidos como loucos às vezes. Então, enfim, isso foi incomodando o Império Romano e o Império Romano iniciou então uma grande perseguição aos cristãos. Ao contrário do que se esperava, essas perseguições geraram muitos testemunhos de fé daqueles primeiros cristãos que morriam nas arenas dando graças a Deus, com a certeza de que eles não morreriam, de que seus corpos morreriam, mas que eles permaneceriam, como Jesus tinha testemunhado. Morriam cantando. E isso gerou mais divulgação para o cristianismo. E o cristianismo se espalhou muito. E os 300 primeiros anos do cristianismo foi uma beleza. Até que o Império Romano enfraquecido, com muitas invasões, perdendo força,
encontra uma maneira de sobreviver, de ter algum poder que permanecesse além da sua existência. E aí o cristianismo foi transformado em religião oficial do Império Romano e associado a muitas situações de poder político, de poder financeiro, dos estados, enfim. Isso gerou muitas deturpações. Aquela simplicidade inicial do evangelho foi se perdendo. E a gente tem, então, um período muito complicado na história da humanidade, que foi a Idade Média, em que o conhecimento do Cristo ficou muito restrito no nosso planeta, na sua essência. Também existem algumas profecias no Velho Testamento, acho que Daniel, Apocalipse também tem, que falam sobre um período que viria depois da Idade Média, que é um período novo, um período de muitas transformações. Nós vamos ver o Renascimento, as grandes navegações, o Iluminismo, o desenvolvimento da ciência, do método científico, a Reforma Protestante, que tirou a Bíblia como um primeiro livro proibido da Igreja Católica e colocou na mão das pessoas, o desenvolvimento da imprensa. Então, assim, um outro momento da humanidade, com muito mais conhecimento sendo produzido, e esse momento foi muito importante. E nesse momento, começa a acontecer alguns fenômenos muito curiosos. Muitas ciências nessa época surgiram de fenômenos curiosos. Não sei se vocês já ouviram falar daquele fenômeno das rãs que dançam nas bandejas. É um fenômeno elétrico, magnético, e dali surgiram vários desenvolvimentos da ciência. E um fenômeno curioso desse tipo, assim, também começou a acontecer. O primeiro registrado, aliás, assim, acontece desde sempre. Como nós dissemos no início, né? As leis naturais existem. O que acontece com a ciência é a gente começar a sistematizar e a entender essas leis. E aí o fenômeno que nos interessa mais de perto, que começou a acontecer nesse período, começou na casa das irmãs Fox, que eram duas meninas, uma de 14 e uma de 10 anos, em Hydesville, em Nova York, nos Estados Unidos. O que acontecia na casa em que elas passaram a residir? Batidas nos móveis, nas paredes, nas portas. E essas batidas eram muito persistentes. Normalmente aconteciam à noite e ninguém sabia explicar o que era aquilo. Por que os móveis batiam, por que as portas batiam. E aí, naquela brincadeira de criança, a mais novinha, a Kate, fala: se eu estalar meu dedo, estala também. Falou para o fenômeno. E ela estalou o dedo e o fenômeno estalou. Aí ela, de novo, ela estalava, o fenômeno estalava. E aquilo virou, como assim que uma porta, um móvel está respondendo as minhas perguntas? Uma coisa que a gente pode, a princípio, como eu disse do exemplo das rãs, olhar e falar: que ridículo, que situação mais estranha. E a mãe deu onda para a brincadeira das crianças e começou a fazer perguntas e convencionar respostas com número de batidas. Então, você é alguém que morou aqui e está morto? Aí respondia lá com as batidas convencionadas para afirmação. E aí várias informações foram vindo dessa forma. Não vou me delongar na narração do fenômeno. Está muito bem documentado e registrado isso. Eu posso falar mais na frente qual obra que está essas referências. Isso foi em 1848. O primeiro dia da manifestação foi no dia 31 de março. E aí várias informações que foram vindo por meio dessas batidas convencionadas foram sendo confirmadas. Foram sendo confirmadas de tal forma, gente, que em um dos momentos lá que eles resolveram montar uma comissão para verificar se as meninas eram a causa daquele fenômeno lá, a comissão toda hora confirmava, aí a assistência falava: não, vamos outra comissão. Vamos chamar outro pessoal, porque essa comissão não tá boa, não. Aí chamava alguém assim, mais cético, mais cientista, e faziam todos os testes e tal. Está respondendo, as batidas estão respondendo, estão sendo coerentes, enfim. A ponto deles terem que, em uma dessas reuniões lá, tirar as meninas às pressas, porque elas estavam para ser linchadas. Então, assim, é uma história bastante interessante para quem quiser conhecer, assim, a origem desses fenômenos. E esses fenômenos, uma das coisas que esse espírito lá, que estava se manifestando pelas meninas, falou assim: esses fenômenos vão começar aqui, mas eles não vão parar aqui. Eles vão se espalhar pela Terra inteira. Vocês vão ouvir falar disso ao redor do planeta Terra. E foi o que aconteceu. Esse fenômeno se espalhou pelo planeta. Está muito documentado isso num livro que foi escrito, inclusive, pelo autor do Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Vocês já devem ter ouvido falar. Ele escreveu um livro que se chama A História do Espiritualismo, e ele conta exatamente como que foi, as publicações nos jornais da época,
foi uma coisa assim impressionante. E a princípio, esses fenômenos eram uma diversão. Não é legal você fazer pergunta, respostinhas, né, interessantes? Quantos anos que eu tenho? Aí as batidas iam lá e respondiam: quantos anos você tem? Quantos filhos eu tenho? Inclusive foi uma pergunta que a senhora Fox fez e o fenômeno respondeu 7. E ela tinha 6 filhos vivos, mas ela tinha tido um filho antes que tinha falecido. Então, assim, até detalhes, assim, o fenômeno às vezes pegava, né? E aí, a princípio, foi tratado como uma diversão, mas com o tempo isso foi se espalhando e os homens de ciência começaram a perceber que eles não podiam mais fingir que era um modismo do povo ignorante e precisavam se posicionar. E alguns cientistas importantes, então, assumiram esse encargo de desmascarar o fenômeno. Um deles foi Sir William Crookes, Prêmio Nobel de Física, inventor do tubo dos raios catódicos, uma série de desenvolvimentos na ciência que vocês também, quem fez o ensino médio aí vai lembrar, né, de várias coisas que ele fez na ciência, muito conhecido. Saiu lá da Sociedade de Ciências da Inglaterra e foi o incumbido de desmascarar o fenômeno. E o que aconteceu com ele? Não desmascarou. Ao contrário, comprovou que esse fenômeno existia e escreveu um livro chamado Fatos Espíritas, que também conta das suas experiências com materializações de espíritos. Outro que se interessou pelo fenômeno foi Victor Hugo, romancista francês, autor de Os Miseráveis, quem aí pode lembrar dele. Ele escreveu o Livro das Mesas, e ele dizia assim: substituir o exame pelo menosprezo é cômodo, mas pouco científico. Então ele fazia crítica aos cientistas que ainda assim, ao invés de ir ver o que está acontecendo, testar, submeter a experimentos o fenômeno, simplesmente falava: isso é ridículo, não vamos nos interessar por esse assunto, né? Então foram aí grandes cientistas que pesquisaram esse fenômeno. Outro que pesquisou esse fenômeno, que a gente chega agora onde a gente queria, é o professor Rivaio, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um professor francês que estudou com Pestalozzi na Suíça, fez sua escola lá, e depois foi um grande educador, tradutor, fez plano de reforma do ensino público na França, era tratado como senhor bom senso. Ele ficou sabendo que desses fenômenos em 1854 e não deu maior atenção, como muitos homens de ciência na época não davam. E aí no ano seguinte, em 1855, um amigo dele que era super, assim, sério, convida ele para participar e passa um tempo explicando para ele sobre uma dessas sessões de batidas, né, de fenômenos. E ele presencia então o fenômeno e começa a investigar esse fenômeno. Ele fala assim: se esse fenômeno se tivesse mantido na questão dos movimentos, a gente poderia explicar com as leis materiais, né? Os planetas têm movimentos, a gente pode fazer movimentos com magnetismo sem ter contato com o objeto, enfim, tem outras leis que podem explicar isso. Mas quando o fenômeno se revela inteligente, ele diz: um efeito inteligente obrigatoriamente tem uma causa inteligente. E pergunta ao fenômeno: fenômeno, o que é você? E o fenômeno responde: chame-nos espíritos ou gênios. Somos as almas dos homens que viveram na Terra. A morte não existe. Então, a partir desse momento, surge um universo de pesquisa e investigação que se descortina, né, para a humanidade naquele momento. Sir Arthur Conan Doyle, também nesse livro que eu citei aqui, ele fala que esses fenômenos pareciam uma invasão organizada, porque realmente foi algo que mexeu com o mundo. E nesse livro dele, ele conta como que isso aconteceu em cada região do mundo, na Alemanha, na Rússia, e aí vai contando. Quando o professor Rivaio recebe essa resposta, ele começa a perceber que esses espíritos, já que eram as almas dos homens que viveram na Terra, como aqui na Terra nós temos pessoas sábias, pessoas ignorantes, pessoas boas, pessoas más, enfim, uma série de diversidade aí de características psicológicas e tal, ele atribui essa mesma qualidade aos espíritos. Os espíritos podem ser ignorantes, os espíritos podem ser bem intencionados, os espíritos podem ser brincalhões, então eles podem estar lá respondendo as perguntinhas de curiosidade, mas também, se for um espírito sábio, ele pode responder perguntas mais profundas. E então, nesse momento, ele começa a estabelecer critérios para filtrar aquilo que vinha por via do fenômeno, que ficou chamado mediúnico por causa da presença de um médium, que é alguém que intermedia, né, essa relação do mundo dos espíritos com o mundo físico. E aí ele estabelece uma série de critérios. Por exemplo,
Esse grupo lá onde ele participava já tinha 50 cadernos de comunicações obtidas dos espíritos. E ele recebe uma missão de organizar aquele conhecimento ali. Só que ele percebeu que estava incompleto, precisou formular outras perguntas. E aí ele começa, então, a formular essas perguntas e a enviar para mais de 1000 centros de estudos de comunicação com os espíritos, para então selecionar essas respostas e dentro desse critério. O que é verdade no Brasil, obtido por um médium, homem, meia-idade, que sabe, que tem educação básica, é o mesmo que um doutor médium, uma mulher recebe lá na Rússia, enfim, sem influências culturais, de gênero, de educação, de formação. Se elas são similares no conteúdo, elas podem começar, é um dos critérios, começar a ser consideradas como verdade. Afinal de contas, uma maçã cai aqui e cai em todas as partes do planeta, né? Então, as leis naturais do mundo, elas funcionam em qualquer lugar. E o que o Marcos está falando aqui, gente, é que o Allan Kardec começa a perguntar outras coisas para os espíritos, não somente questões frívolas, né? Mas questões importantes, como o que é Deus, por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, ele elevou o patamar de investigação do fenômeno. E é interessante você falar isso, porque ele foi o único que deu esse passo adiante. Essas mensagens que ele recebia, as respostas, elas vinham algumas vezes com assinaturas. Algumas vinham assim, um espírito protetor, um anjo guardião, com uma identidade mais vaga. Outras vinham com assinaturas de pessoas comuns. Às vezes alguém que desencarnou fala assim, vai lá na minha casa, eu me chamo fulano, na gavetinha lá do meu quarto, à esquerda da minha cama tem meu documento, número tal, que eram questões interessantes para verificação da identidade. E outros vinham com nomes de pessoas conhecidas. Às vezes vinham Apóstolo Paulo, às vezes vinham Lamennais, Fenelon, né? Vinham outros sábios que vinham com essas identidades. Essas mensagens vinham assinadas por esses espíritos. A questão do estudo da verificação dessas identidades é um estudo um pouco mais aprofundado. Mas um dos espíritos que assinava as mensagens que Allan Kardec recebia era o Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade, ele se mostrava como um grande coordenador dos outros espíritos que traziam essas respostas, daquele grupo ali que vinha trazendo esses conhecimentos. Allan Kardec fica intrigado com esse nome, Espírito da Verdade. E ele pergunta por que desse Espírito da Verdade. E a resposta que ele obtém se remete à profecia que nós lemos aqui em João, eu vou repetir para vocês, capítulo 14, versículos 15 em diante. Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, que ficará para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então, Allan Kardec se depara com uma revelação muito grande, com uma revelação nova, que vinha relembrar os ensinamentos de Jesus. E por que relembrar os ensinamentos de Jesus? Porque se a gente acaba com o nosso corpo, como disse o apóstolo Paulo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E é isso que socialmente a gente está vendo aí, na coletividade. Mas quando a gente sabe, não mais por dogma, não mais porque alguém falou, mas porque eu vejo, verifico que a morte não existe, que eu vou viver para sempre, que o meu corpo vai morrer, mas eu vou viver para sempre, muda a perspectiva de vida. Muda no sentido da responsabilidade, no sentido daquilo que eu planto para o meu futuro, que é eterno. E as comunicações todas dos espíritos vinham nesse sentido da moral cristã, do cristianismo. Então veio relembrar tudo que Jesus tinha dito, que nós tínhamos esquecido, restaurar o cristianismo nos seus ensinamentos essenciais e explicar muitas coisas que Jesus não podia ter explicado. Como nós colocamos aqui o fenômeno da transfiguração do monte, que facilmente com a doutrina espírita que estava nascendo naquele momento foi explicado. Então, com essas respostas todas, o professor Rivai organiza então um livro, um corpo de doutrina,
que foi publicado sob o nome de O Livro dos Espíritos, em 1857, que deu origem ao Espiritismo. Palavra que ele quis criar para diferenciar de outras crenças espiritualistas. Então, cria essa palavra Espiritismo ou Espírito. E aí é muito interessante que essa revelação da missão dos espíritos na Terra nesse momento, foi uma coisa grandiosa, não foi só Allan Kardec que teve essa comunicação de que era um momento especial para a humanidade. Nesse mesmo livro do Arthur Conan Doyle, um governador dos Estados Unidos na época, ele fala que ele perguntava em várias reuniões onde ele ia o porquê do fenômeno. Por que está acontecendo esse boom todo de fenômeno pelo mundo inteiro? E os espíritos responderam para ele em mais de uma reunião o seguinte: é para conduzir em harmonia toda a humanidade e convencer os incrédulos da imortalidade da alma. Então esse é um dos principais objetivos do espiritismo naquele momento, convencendo-nos da imortalidade da alma, de uma forma científica, investigativa, verificada, racional, nos endossar a moral cristã. Porque qual é a vantagem de perder neste mundo se eu não vou viver para sempre? Não, eu quero é ganhar. Eu tenho aqui agora para viver, então agora eu quero é ganhar. Mas se eu tenho a perspectiva do futuro, e eu sei que esse futuro é condicionado às minhas escolhas responsáveis e éticas, se esse futuro vai ser bom ou não, a coisa muda de figura. Né? Então essa é a terceira revelação de Deus aos homens, a revelação da verdade. E aí quando a gente fala que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, e que ele é a terceira revelação, ele é a verdade, pode soar um pouco presunçoso. Mas por que não é? Vou explicar para vocês. Allan Kardec explica no livro que é o Espiritismo que as leis naturais existem, certo? Desde sempre. O ser humano vai se desenvolvendo e vai explicando essas leis. Quando o ser humano, por exemplo, investiga os fenômenos ligados à eletricidade, ele está descobrindo uma verdade, de que existe eletricidade. Quando a medicina investiga os germes microscópicos, alguém que não conhece o microscópio, alguém antigo, por exemplo, lá da época de Moisés, poderia falar: nossa, isso é louco, não estou vendo. Mas a ciência desenvolveu um método de descobrir que os germes são verdade. Se você não lavar a mão, pode dar ruim. O Espiritismo veio revelar leis naturais. E por isso ele é uma ciência, um conhecimento que qualquer pessoa pode se servir dele. Para você lavar sua mão, você precisa ser espírita, católico, protestante, médico? Você ligar alguma coisa na tomada e a lei funcionar, não importa a sua religião? Da mesma forma, o Espiritismo é um conhecimento que tem caráter religioso, de religiosidade, mas ele não é uma religião institucional, organizada e sectarista. Ou seja, esse conhecimento veio para a humanidade. Ele não veio para o espírita. Naquela época nem existia espírita, na verdade. E na reunião de Allan Kardec, ele se orgulhava de contar entre as pessoas que participavam ali de católicos, protestantes, brâmanes, judeus, muçulmanos. Isso está escrito por ele no livro que é o Espiritismo. Então, assim, não é presunção, porque não é meu, não é nosso, não é da casa espírita, é do mundo. E da mesma forma que as irmãs Fox foram quase linchadas por revelarem uma verdade espiritual, infelizmente, muitas vezes essa verdade ainda não está tão difundida por causa da nossa negação como sociedade. Porque mostrar que você é eterno e tem uma responsabilidade sobre o que você faz é meio que contra os nossos interesses materiais, muitas vezes. A gente acaba tendo que mudar as prioridades, as perspectivas de vida, né? Então, muitas vezes é mais fácil o quê? Negar. Falar que é sobrenatural, que isso é coisa de gente ignorante, que não dá para acreditar nisso. E aí, isso é muito triste, né? Assim, a gente negar uma lei natural que está aí para todo mundo. E aí a gente percebe, gente, que o Espiritismo ele não deu a última palavra, ele é evolutivo. Então, mais um motivo para não haver presunção nenhuma em dizer que ele é a verdade, porque a verdade vai constantemente sendo revelada enquanto nós vamos melhorando, vamos dizer assim, nossa capacidade de recepção também. E tendo sinceridade, qualquer um pode chegar a essas verdades. E é o que está acontecendo. Hoje em dia, essa invasão organizada foi lá, né? 1848 em diante. Foi uma invasão organizada, segundo Arthur Conan Doyle. Mas hoje em dia, ainda existem muitas pessoas que estão pesquisando cientificamente este fenômeno. E eu trouxe só alguns exemplos, não vou gastar muito tempo nisso, mas eu acho importante a gente destacar, de pessoas ao redor do mundo
estão desenvolvendo também suas formas de pesquisa do fenômeno paranormal, sobrenatural ou psíquico, mediúnico, como a gente quiser chamar. Um deles é o Dr. Gary Schwartz, médico psiquiatra e cirurgião na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que ele pesquisa a presença de espíritos em laboratório através de aparelhos. E aí ele fez lá todo o experimento caríssimo, né, $1 billion, e aí submeteu aos colegas dele, né, para avaliarem o trabalho. O trabalho, o que eles disseram sobre o trabalho? Falaram assim, olha, tem pessoas no laboratório que ativam esses equipamentos. Então, muito provavelmente, toda essa detecção de espírito aí pode ser sentindo a presença da pessoa. Aí ele, como é que eu vou fazer, né? Aí beleza, ele desenvolveu então um processo de automação lá, em que horas desconhecidas dos pesquisadores, todo o equipamento ligava lá no laboratório e começava o experimento. Olá, fulano de tal, aqui é o experimento tal, tinha a vozinha lá, agora você vai entrar na cabine tal, que é para a gente colher os dados antes do experimento, depois você vai para... E aí vai rodando lá o experimento todo. E os dados foram os mesmos. Detecção da presença espiritual. Quem quiser procurar ele no YouTube, tem vários vídeos dele falando sobre isso. Um pesquisador mais antigo, contemporâneo também, mas um pouco mais antigo, que é o Ian Stevenson. Muitos espíritas conhecem esse pesquisador. Ele trabalha também na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e ele pesquisa memórias de crianças de outras vidas. Então, nasce lá a criança numa família protestante ou católica, enfim, 3 aninhos. Aqui, mamãe, na foto, esse aqui sou eu, o vovô. Ah, eu morri assim, eu vivi assado, eu casei com... Aí começa as verificações, dezenas de milhares de casos documentados, pesquisados, também tem vários documentários. Hoje, ele já faleceu, Ian Stevenson, quem conduz essas pesquisas é o Jim Tucker, também psiquiatra. Outro campo também de pesquisa da realidade espiritual que a gente traz aqui é o Dr. Raymond Moody, que é um psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo e professor da Universidade também de Virgínia, nos Estados Unidos, e ele cunhou o termo experiência de quase morte, que também é uma forma de verificação da realidade espiritual. A pessoa tem morte cerebral durante uma cirurgia, alguma coisa, e aí ela relata tudo o que aconteceu enquanto ela estava morta, depois que ela volta. Então, o médico estava vestindo tal roupa, usou tal instrumento cirúrgico. Não tem como ela saber. Ela estava morta. O olho não funciona, os sentidos não funcionam, o cérebro não está recebendo os estímulos dos sentidos, enfim. Mas é um campo enorme para a gente pesquisar. E por último, que eu gostaria de trazer, é um experimento de Scone. Scone é uma cidade da Inglaterra e esse experimento foi feito na década de 90. Eram 4 pessoas, num grupo de 4 pessoas, que produziram uma série de fenômenos. Voz direta, que é quando a gente está aqui, todo mundo, e a voz do espírito consegue ser ouvida por todos, não é uma questão do médium. Todo mundo consegue ouvir, a voz se materializa no ambiente e todo mundo consegue ouvir. Essas vozes foram gravadas, a identidade dos espíritos foram verificadas, as informações que foram dadas pelos espíritos comprovavam sua identidade. Objetos materializados do nada, está aqui todo mundo ao redor da mesa, cai uma pedra aqui, pum, aparece essa pedra, aparece uma estatueta, objetos menores normalmente. Filmes fotográficos hermeticamente fechados em caixas escuras são revelados depois da reunião e mostram imagens, escritos, assinaturas. E esse é um grupo interessante que os fenômenos aconteceram por um longo período de tempo e eles foram pesquisados pela SPR, que é a Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra, e que é, assim, famosa por ser cética e desmascarar fraude. E eles não viram fraude. Também caso bastante documentado, tem documentário na internet. Eu lamento um pouco que, às vezes, esses documentários, o jeito que a mídia trata, às vezes, parece assim, meio fantasmagórico, sensacionalista, mas se a gente se ativer aos fatos, a gente vai ver que tem ali alguma coisa para a gente pesquisar. E tem os livros que dos próprios, as pessoas que pesquisaram. E por que a gente está trazendo todos essas coisas? Para dizer que é lei natural, para dizer que os espíritos se comunicam, que isso não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de religião institucional, não é uma questão de crença, é uma questão de fatos, de evidências. Esses cientistas todos que nós estamos dizendo aqui, eles pesquisaram e pesquisam e eles têm essa preocupação meio que única de provar que a morte não acaba com a vida, né? Que o corpo morre, mas a gente continua vivo. Mas o trabalho de Allan Kardec foi muito além. Daí ele foi para a filosofia, para a moral e para a religiosidade. E é esse o poder consolador que o Espiritismo traz para a gente. E aí a gente tem, assim, um universo de coisas para estudar a partir de agora. Foi só uma introdução. A gente agradece a atenção de vocês. E para terminar, eu vou falar, assim, rapidinho algumas coisas do que o Espiritismo é e o que ele não é. O Espiritismo é uma ciência
porque se baseia em fatos, em evidências, com consequências filosóficas, porque responde a essas perguntas, né? Do sentido da vida, de onde que eu vim, para onde que eu vou, por que nós estamos aqui, e com consequências morais, todas no sentido do cristianismo. Então ele é cristão também. Quando Allan Kardec perguntou para os espíritos quem é o modelo de perfeição que a gente deveria imitar, a resposta foi Jesus Cristo. Né? E como nós dissemos, pela exemplificação é que a gente atesta isso. Não é só uma doutrina, não é só um conhecimento, é a vida. Ele é ecumênico e interreligioso, quer dizer, é um conhecimento que deve servir a todas as pessoas, independente de suas outras crenças. É claro que pode acontecer reformas, né? A gente vai conhecendo o espiritismo e vai compreendendo algumas coisas das outras religiões. Mas ele não é, já passando para o outro lado, contra as religiões. Ele é contra, sim, o materialismo. A única coisa que o espiritismo veio combater é o materialismo. Se você é de outra religião e está satisfeito com ela, o espiritismo não é para você. Palavras de Allan Kardec. Mas se você está com pulga atrás da orelha, se você está com algumas dificuldades de entendimento, se você tem dúvidas, sim, o espiritismo é para você. O espiritismo é o consolador prometido por Jesus, é a terceira revelação. O espiritismo não é uma religião institucional, mas conduz à religiosidade. Porque se eu falar que o espiritismo é uma religião, ela é minha, a minha crença, você com a sua, e a gente cai naquele problema lá de Moisés. É um conhecimento que não vai para frente. Mas se ele é um conhecimento que serve para todos, aí sim ele vai esclarecer mais pessoas, né? Não é proselitista. Como eu disse, se você está satisfeito com a sua crença, fica na sua crença. Se ela faz de você uma pessoa melhor, se ela não te conduz ao mal, ok. E ele não é dogmático, porque os conhecimentos são verificáveis, não é porque alguém falou ou alguém disse, alguma autoridade religiosa falou alguma coisa que nós vamos aceitar, não, nós vamos pesquisar, verificar, estabelecer esses outros critérios de Kardec. Não é sectarista, então, mais uma vez, não é o meu grupo, o seu grupo, não, o espiritismo é para todos. E ritualista. Esse é um ponto que às vezes a gente entende meio errado, vamos dizer assim. Porque no espiritismo a gente não tem rituais por dois motivos, mas a gente às vezes só pensa em um. A gente pensa que o espiritismo não tem rituais porque os espíritos dizem que a intenção e o pensamento é tudo, são tudo, e a forma é nada. Então a sua oração, ela tem valor pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, e não pelo número ou quais palavras você diz. Então por isso o espiritismo não tem rituais, porque a gente tenta buscar uma essência das coisas. Mas por um outro motivo, justamente por ele ser ecumênico e interreligioso, a gente precisa estar num espaço que todas as crenças sejam respeitadas. Então, se eu tiver aqui um altar de um culto muçulmano, quem for cristão pode se sentir menos benquisto nesse espaço. Então, essa neutralidade é um espaço saudável onde todos podem aprender juntos, investigar, se melhorar e buscar esses conhecimentos que o espiritismo traz para a gente. A espiritualidade cuida de nós desde sempre e nós não precisamos e não devemos desesperar em meio a tantas lutas e tantas dificuldades. Nós temos aí um conhecimento que, quando chegar para a coletividade, tem grande potencial de transformação. Mas enquanto ele não chega, nós podemos fazer por nós mesmos, né? E nos libertando dos nossos defeitos, e nos espiritualizando, nos preparando para essa vida que é eterna e aprender as lições necessárias que a Terra tem para nos trazer. Agradeço a atenção de todos. Senhor Jesus, Mestre de nossas almas, te agradecemos por esses minutos que passamos juntos e agradecemos também por todo o movimento salvador que tem sido feito, todo o esforço da espiritualidade e do Senhor em nos conduzir a estados de uma consciência mais ampliada, mais madura, mais evoluída, mais amorosa, para a transformação das nossas próprias vidas. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que nos fortaleça para que possamos aproveitar essas lições, espalhá-las àqueles que necessitam, transformar a nossa vida, encher de sentido a nossa passagem pela terra, encher de atitudes no bem, de esclarecimento engrandecedor e de caridade, Senhor. Te agradecemos, Jesus, pedimos que o Senhor continue conosco e que nós comecemos o movimento de estar mais próximos de Ti também. Assim seja, graças a Deus.